Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao nosso encontro para mais um Papo Sintonia, agradecendo a sua audiência, a sua participação, para quem está ao vivo, acompanhando tanto pela rádio Cardeal, também pelo nosso canal do YouTube, para você que está aí, acesso @CardealFM. Quem está ouvindo ao vivo, já deixa aqui a pergunta no chat ou no nosso WhatsApp 996573998 ou aqui no estúdio 3114-3344. Quem vai ouvir depois no replay, deixa aí um comentário pra gente. E que coisa boa, né? Terminar a semana também falando de saúde, sobretudo na sexta-feira, fim de semana chegando, as pessoas acabam se expondo mais, né? Aproveitando também, felizmente ou infelizmente, a nossa relação cultural, social está muito ligada ao comer, ao prazer de se reunir para tomar uma, para comer duas ou três ou mais, e às vezes também no fim de semana, aquela comida que a gente não tem acesso no dia a dia. Salvador é uma cidade de praia, aí vem lá um camarão, a lagosta, alguns produtos que não estava acostumado, e numa dessa situação pode ter contato com algum alimento que vai causar alergia. Ou, quem sabe, você aí já tenha intolerância alimentar. Qual a diferença? É o que nós vamos saber agora, nesse bate-papo com Gildete Fernandes, nutricionista, ela que compõe a equipe do Hospital Português, já agradecendo aí a assessoria por nos presentear, né, com excelentes profissionais desse grupo. Obrigada pela presença, Gildete, bem-vinda. Olá, bom dia, é um prazer enorme estar aqui, é sempre um prazer poder falar para a população, desmistificar, orientar, esclarecer sobre dúvidas da nutrição, da alimentação, do cuidado com a saúde, é sempre importante, eu estou sempre à disposição, um prazer enorme estar aqui. Que maravilha, sobretudo nesses tempos, né, onde as pessoas acabam tendo essa cultura muito forte da questão da imagem também está muito associada à nossa dieta, à nossa alimentação, e muitas vezes por busca desenfreada de determinados caminhos que não são os mais assertivos, né? Isso, hoje a informação está para todos, né? Então a gente tem muita informação, todo mundo consome muita informação, nem sempre a informação da internet ela tem base científica, quase nunca tem, mas é uma informação imediata que a população tem, que o indivíduo tem. Então, assim, nessas questões de saúde, é sempre bom que a gente tenha orientações mais técnicas, mais científicas, que a gente tenha os recursos necessários para fazer as opções baseado nas evidências. E a informação muito ampla e muito aberta que a gente tem na internet nem sempre oferece essa informação de qualidade, né? É uma informação muito fluida que passa por todos. E como você disse, essa expectativa da apresentação de um corpo idealizado pela mídia acaba fazendo a gente consumir determinados itens que às vezes não são nem alimentos, então ele parece que são, mas não são alimentos. Com muitos de verdade, né? Com muitos aditivos químicos, com muito corante, parece que tem cheiro, tem paladar, mas não é alimento, mas a gente acaba consumindo. E a gente sabe que desses aditivos químicos, corantes, já são por si só mais alergênicos. A gente tem mesmo, a indústria alimentícia tem e faz uso legal desses aditivos que são alimentícios, mas isso não quer dizer que não causa alguma intolerância, alguma alergia no indivíduo. Os corantes dos alimentos são muito alergênicos mesmo. E aí os famosos, né, que estão lá nas prateleiras dos hospitais, ou dos hospitais ou dos supermercados, e que muitas vezes nos levam aos hospitais. Com certeza. Pois é, que são os famosos sabor de, né, produto tal, sabor de tal coisa. Gente, as pessoas chegam a um absurdo, não sei se vocês já passaram por isso, até recentemente, graças a Deus, que eu nunca mais ouvi, mas eu já vi no centro da cidade as pessoas vendendo feijão fradinho pintado de tinta verde para passar como se fosse feijão verde. Isso, né? Gente, o que é isso? Que você, ponto às vezes, a gente se expõe? Você pega na prateleira do supermercado, você pega um alimento que é cremoso, tem tudo parecido queijo, a cremosidade, o cheiro, a consistência, e quando você olha, a única
ingrediente ali que lembra alimento é um fermento lácteo, porque toda a produção, toda a composição dele é de produto Ou coloca químico. amido de milho para fazer aquela... Menos mal com a quando é o amido, porque consistência. só dá um engrossante, mas é alimento. Mas ali tem emulsificante, tem os colorantes, tem os acidificantes, tem o sabor, o reforçador de sabor. Então, você compra um alimento que é efetivamente o único item que tem lá como nutriente é um fermento lácteo, porque toda a composição dele é substituída. Então, você está comendo um alimento, a gente tem muito isso, e por isso que hoje o Ministério da Saúde hoje é muito mais orientador em relação ao rótulo de alimentos. A gente tem uma política hoje muito mais definida sobre rotulagem de alimentos. Hoje a gente já consegue ver... Hoje Vem lá, rico em açúcar. Isso, rico em açúcar, rico em gordura. A gente pega e bota no carrinho mesmo assim, muitas Exatamente. vezes. Mas é uma forma de educar, né? Sim. Ali o cidadão, ele opta por levar aquele alimento, mas a informação está ali, que o alimento é rico em açúcar. E pode acreditar, se tiver no rótulo escrito que é rico em açúcar, é porque é muito rico mesmo, ele é muito alto em açúcar, ele é muito alto em gordura, ele é muito alto em sódio. Então, a informação está lá para ser consumida. Esse é um tipo de medida, de política de saúde pública importantíssima que a gente precisa aderir. Então, conferir rótulo de alimento é muito importante. A gente sabe muito pouco da composição. A interpretação do rótulo não é uma coisa muito fácil para que a população acesse, porque lá os emulsificantes, os corantes, eles vêm com códigos, eles não vêm com os nomes específicos. É difícil da gente interpretar isso. Então, isso por si só já é uma fragilidade para o indivíduo, por exemplo, que tem que é mais alergênico, que tem mais disposição, digamos assim, ou indisposição, e que tenha alergia com facilidade quando tem acesso a esses produtos. Aí, sim, não pode concluir. O fato é que essa classificação entre o que é alergia e intolerância é muito tênue, mas ela precisa ser definida do ponto de vista de investigação médica, de investigação clínica. Existem exames específicos para definir, porque são situações diferentes, mas com sintomas muito parecidos algumas vezes. Então, de fato, e alguns diagnósticos precisam de muita investigação para chegar na definição. Tem diagnósticos que o indivíduo só vai ter o diagnóstico na fase adulta. É assim, por exemplo, quando é celíaca, como nós estamos falando. Então, o indivíduo tem indisposição, mas é uma indisposição que os sintomas são muito, digamos assim, poucos, não são sintomas tão agressivos, causa aquele desconforto, mas você toma ali um chá, toma uma medicação para diminuir o gás, a fermentação, mas os sintomas se repetem frequentemente. Até que quando, num momento, o desconforto é muito maior, que ele vai investigar, é uma investigação muito lenta. É uma investigação lenta porque o diagnóstico é difícil. Então, a gente, de um modo geral, a gente diz que o indivíduo tem a alergia alimentar, os sintomas são muito mais imediatos. Então, quem tem alergia, o nosso sistema imunológico reage muito rapidamente. E, às vezes, você ingere um alimento e rapidamente você tem coceira, você fica com o olho inchado, você tem placas avermelhadas, o corpo fica empolado. Então, uma reação alérgica, ela é muito mais rápida. Uma intolerância, os sintomas são muito mais lentos, você não consegue. Às vezes, aquilo é de forma fraca, que não desconforta tanto, e você demora muito mais tempo para poder perceber que está tendo intolerância. Olha, então tem esse fator aí, tempo, né, da reação, de como o organismo vai reagir, né? Sim. E em contato com aquele alimento. Nos dois casos, o indivíduo, muitas vezes, ou até, talvez, vamos ouvir aqui da especialista, evitar o consumo de determinado alimento por motivos diferentes. Então, as alergias... O que é mais comum hoje? Hoje parece que eu costumo dizer que parece que o que está ocorrendo, não sei se é o contato mais, o fato de estar mais expostos, mas a percepção que a gente tem é que está um número cada vez maior de pessoas manifestando e referendando aí nos consultórios essa questão da intolerância ou de alergia alimentar. Por quê? Então, é o que nós estávamos falando. A informação está para todos. Então, hoje a gente tem uma informação quase que basal para a população adulta, que todos apresentam algum grau de intolerância. Ou elas estão diagnosticando mais, né? Estão mais atentas.
ou realmente está aumentando o número. Mas assim, essa quase que mania do adulto de dizer-se intolerante à lactose, por exemplo, e intolerante a glúten, virou quase que um padrão do adulto, né? Então, assim, e que é um hábito que está se instalando na população adulta e que muitas vezes o indivíduo perde muito. Esses alimentos são muito importantes. Se a gente ouvir, existe um padrão de fala que eu sou intolerante à lactose, eu sou intolerante a glúten, eu sou intolerante a alimentos processados. Então, virou quase que todo mundo com essa sintomatologia. Você vai entrevistar um adulto, chega num consultório, no hospital, e essa fala de que eu sou intolerante à lactose e à glúten, ela quase... Já entrou no discurso, já entrou no discurso de todo mundo. Então, quando você começa a entrevistar um pouco mais e argumentar que está retirando alimentos importantes da alimentação e que aqueles sintomas, porque assim, algum grau de intolerância à glúten e à lactose, nós vamos desenvolver à medida que envelhecemos. Para você ter ideia, a intolerância à lactose, ela é rara, é uma condição rara. Para ser intolerante à lactose, o indivíduo tem que nascer sem produzir lactase, que é a enzima que faz a absorção do açúcar do leite, a lactose. Isso é uma situação. Crianças têm alergia à proteína de leite de vaca, é outra situação. Eu tive um caso, um dos meus filhos teve bem essa situação. Isso, essa é uma outra situação. Agora, essa intolerância à lactose primária, o bebê nasce com muita lactase, ele é inundado de lactase. Mas um bebê que nasce sem a lactase, ele de fato tem intolerância primária grave. Aí, é um bebê que tem que ser estudado, tem que ser acompanhado. Esse, de fato, é intolerância. A intolerância secundária à lactose, nós vamos ter em vários momentos da vida. No momento de estresse que você está sentindo desconforto abdominal, com estufamento, com ligeira cólica, às vezes as pessoas estressadas têm repercussão de sintomas abdominais. A digestão fica mais lenta, mas você acaba comendo um alimento que tem mais gordura, tem uma diarreia por um outro motivo qualquer, você tem uma toxifecção alimentar. Então, é possível momentaneamente você ter intolerância à lactose. Então, precisa afastar primeiro essas situações. Mas se num momento de estresse, um estudante está submetendo uma prova, estudando para vestibular, estudando para um concurso, ele tem um nível de estresse maior. E é possível que isso altere as enzimas digestórias, altere o tempo de absorção do alimento, tempo de passagem do alimento pelo aparelho digestório. Então, ele pode ter uma intolerância momentânea mesmo à lactose, ele pode, aos alimentos sem lactose, e ele pode ingerir esses alimentos e sentir de fato desconforto. Isso é uma intolerância passageira, ela é pontual. O indivíduo que teve uma diarreia, porque teve uma toxifecção alimentar, comeu um alimento contaminado, teve lá uma diarreia por uma salmonela, ele vai passar alguns dias com as vilosidades intestinais, que é onde o alimento vai ser absorvido, como se estivessem inflamadas, digamos assim. Mas elas estão... Então, naquele momento, precisa que a gente tenha alguns cuidados com alguns alimentos, porque, de fato, pode dar esse desconforto. De falar, eu estou com gás, minha barriga está estufada, eu não estou conseguindo me alimentar, porque eu estou intolerante à lactose. Aquela intolerância momentânea pode acontecer em vários momentos. Isso não quer dizer que você tem que retirar todos os alimentos lácteos e da vida inteira, do resto da vida. Porque você deixa de... Hoje a população adulta fala, o leite inflama, é um alimento inflamatório. Eu já ouvi muito isso, inclusive já ouvi mais assim, olha, observe a natureza, né? Os bebês são amamentados ali no mundo animal, depois quando eles crescem, acabou, ele se afasta, a da mãe não tem mais que ter leite. Nós, humanos, somos os únicos que mesmo depois passa dessa fase da amamentação, continuamos a consumir leite, e o leite... para as pessoas provoca alergia, é inflamatório, que a gente não precisa. Isso. Não Agora eu estou aqui diante de uma nutricionista, vou perguntar o quanto disso é verdade, ou é mito, ou é pressão, ou é o que a gente fala hoje, né? Da ditadura nutricional. Eu acho que isso é essa linguagem coletiva, esse pensamento coletivo que virou isso. A gente não tem, pesquisa científica não comprova que leite é inflamatório, a pesquisa científica de leite dá rinite, não tem, aumenta a secreção. Mas quando tira, algumas pessoas relatam que realmente, olha, estamos sentindo melhor. Claro que melhora, até porque emocionalmente ela está preparada para aquilo causar mal. Se retira, se suspende, vai melhorar. Mas o que eu estou dizendo, ela pode ter intolerância
intolerância momentânea, porque está estressada, porque teve uma toxifecção, porque o intestino, de fato, fez o uso de antibiótico há algum tempo, o intestino teve desbiose, alterou a composição das bactérias intestinais, então ela pode ter momentaneamente uma intolerância à lactose. Isso não é definitivo, ela volta a ingerir os alimentos. Essa intolerância que eu estou dizendo, a intolerância à lactose primária, ela é rara nas crianças, ela não é uma condição comum de acontecer, é uma enfermidade rara. Essa intolerância, secundária, digamos assim, é provocada por algum motivo, ela é passageira. Mas, naturalmente, à medida que envelhecemos, nós vamos diminuir a produção dessa lactase, que é a enzima que quebra o açúcar do leite para transformar a lactose do leite em galactose e glicose, que é assim que a gente absorve. Só um parênteses aqui. Claro que nós estamos falando bem em termos técnicos, né? Porque essa é a linguagem mesmo, a gente vai se apropriando, mas na prática a gente precisaria ter, né, essa enzima dentro do nosso organismo para, ao ingerir o leite, não é isso? Isso. Ela conversar, ele fazer o trabalho que tem que ser feito. Se você não tem a enzima, como é que vai processar isso, né? Mas metabolizando. Quem não tem essa enzima raro de acontecer. Raro de acontecer. A gente não está falando na população toda, como todo mundo está falando, gente. Isso. Quem diagnosticou isso? Tem intolerância. Ok, você tem um diagnóstico aí que comprove isso? Ah, não, é porque quando eu como, eu sinto tal coisa. Então, peraí, né, minha gente? Então, de forma mais... Calma. De forma mais simples, hoje o adulto já faz esse teste de tolerância. Vamos falar de teste diagnóstico, já que você falou bastante já antes. Já faz o exame. Como eu fecho o diagnóstico? Uma forma simples de fazer o diagnóstico, assim, digamos que não é preciso, mas é um indicativo, que é a dosagem da lactose, que é feita, da lactase, que é feita no exame simples de laboratório. Sim. Então, toma lá a solução com lactase em 4 e faz a medição no sangue a cada 1 hora e precisa comprovar a elevação da glicose. Quem vai pedir esse exame? O clínico, médico, o pediatra, nutricionista? O clínico. Que está investigando isso. Hoje, essa dosagem é feita em quase 100% da população, porque todo mundo que chega com essa sintomatologia num gastro ou no clínico, ele vai mandar fazer teste de tolerância à lactose. Eu nunca fiz. Então, esse é um exame muito simples de fazer, que assim, não tem precisão, mas tem uma indicação. Olha, se deu muito alterado o valor, a gente vai passar para a próxima etapa da investigação. Então, é um teste muito simples que é feito ingerindo uma mistura e faz a dosagem no sangue da glicose a cada hora. Normalmente faz 4 medições. Então, se a glicose do sangue subiu, claramente você não tem intolerância à lactose, porque ela conseguiu degradar, a lactase conseguiu absorver e transformar aquele alimento em lactose em glicose, que é o ponto final, digamos assim, que a lactose vai dar. Ela vai transformar em 2 moléculas de glicose, que é açúcar, e galactose. Enfim, fazendo o exame, a glicemia subindo a mais de... ela tem que estar pelo menos 20 miligramas acima do valor inicial. Assim, então, de manhã você foi lá coletar o exame, sua glicemia estava de 80, né? Fez tomei a substância, medi de novo, subiu. Subiu menos que 20%, se ela subiu ou 20 miligramas, é um sinal que, de fato, você não absorveu. Você está absorvendo menos a lactose. Então, e se não absorver, é porque não tem enzima aí. Exatamente. Se o exame da glicose não deu... E não ter a enzima seria o quê? Genético? Não ter a enzima são aquelas crianças que nascem geneticamente sem. Os mesmo. Adultos que não têm enzima, eles podem estar com a diminuição da enzima. Ou pela idade. Acima de 50 anos, nós vamos diminuir a produção. Outros processos, comportamento, medicação Medicações pode fazer. Menopausa, essas coisas que aparecem na mulher. Nesse caso, acho que não. A gente não porque tem baixa de hormônio, mas também... Isso. Mas que baixa de hormônio vai misturar a gente toda. É o seguinte, o ser humano... É complexo. Mexeu aqui, dali, essa enzima aqui, catalisa isso, faz aquilo. É sistema. Então, agora, você falou aí da glicose em relação ao leite, a gente está mudando um pouco no assunto, mas a gente vai voltar, tá? Mas aí, para os diabéticos, por exemplo, porque tem alguma situação que o indivíduo não tem alergia, não tem intolerância, mas talvez fosse melhor
uma recomendação que ele não comesse tanto. No caso de diabéticos, por exemplo, tem essa questão. Não, de forma nenhuma. Tipo, não posso comer farinha. Os diabéticos falam muito isso, não posso comer farinha, não posso comer arroz, porque vira. Falamos assim, vai virar açúcar. Vai, tudo vira açúcar. Tudo vira açúcar. Tudo que você come vira açúcar, só não é a água. Tudo vai virar açúcar. Verdade. Mas o diabético precisa, inclusive, de açúcar. Ele vai ter a mesma necessidade de açúcar da gente. A absorção dele é que é modificada, a forma de... Porque açúcar é energia, essa pessoa vai viver claro, como se ela não tem combustível? Pega um carro e não abastece. E agora liga e sai andando. O carro é top, viu? Comprou hoje, 0. Mas não coloque uma gota de gasolina, eu quero ver ele andar. Não vai funcionar. A gente é da mesma forma. Então, tudo que a gente come, nossa alimentação toda diária, vai dar açúcar. Se você comer só carne e ovo, que proteína... Vai virar só folha. Isso, ela vai virar... glicose, no final das contas, é para dar glicose. Claro, que se eu como açúcar, a glicose vai chegar rapidamente de uma forma. Se eu como um açúcar branco, vai chegar rapidamente. Se eu como açúcar de outra forma, eu vou comer açúcar da batata doce, dos grãos, do aipim, ela vai demorar mais tempo, mas a glicose... Se eu usar só... De meio-dia, hoje você vai comer carne, ovo e queijo, em algum momento vai dar glicose, entendeu? Então, a gente come para ter glicose, para funcionar o cérebro e para todas as nossas ações. Agora a gente está dizendo aqui, já que tudo vira açúcar, então eu posso comer? Não, né, gente? Porque uma coisa é você pegar uma colher de açúcar, mesmo que ele está falando, não adianta, porque eu já ouvi mercado dizer assim, olha, alguma vez uma senhora até me perguntou, olha, esse açúcar aqui, aquele mascavo, esse eu sou diabética, esse eu posso comer, né? Porque é natural. Eu falei, não, que disse, não, porque me disseram que esse eu posso, não. Aquele açúcar mascavo é o mesmo açúcar branco, é exatamente igual. Ele tem um pouco mais, por ele ser menos industrializado. O açúcar, a gente classifica, se você ficar pensando em como é que o açúcar chega no açúcar branco, ele é a rapadura, o mel, depois ele fica açúcar mascavo, depois ele fica açúcar demerara, depois ele fica açúcar cristal, depois ele fica açúcar amorfo, aquele que a gente polvilha no bolo, todos são açúcar do mesmo jeito, é sacarose, vem da cana do açúcar e ele só está nessa gradação de como ele era lá, pensa na rapadura. É só ver a cor da rapadura e depois ver a cor do pacote do açúcar branco que você está na sua casa. É o mesmo açúcar, o açúcar branco, o cristal e o açúcar amorfo, o açúcar de confeiteiro, ele vem da mesma rapadura lá atrás, do mesmo açúcar mascavo. Então, agora o processo para transformar no açúcar branco é diferente. Então, se a gente come açúcar mascavo e como açúcar cristal, o açúcar mascavo demora um pouquinho mais para virar glicose, porque o açúcar cristal ele está prontinho, em 15 minutos ele vira glicose no sangue. O açúcar mascavo demora um pouco mais tempo, porque tem mais fibra, tem mais mistura. Você falou aí, eu já pensei naquele... Ela falou, eu pensei no sonho, com o açúcar que está dentro do doce e aquele branquinho. É aquele branquinho que vai logo, gente. Aquele vai de imediato. Então, aquele já foi logo. Mas voltando aqui, acho que esse é um assunto para a gente voltar a falar só sobre glicose, açúcar, o que vira e o que não vira. Mas alergia e intolerância, então tem essa questão do tempo. Isso. Mas o impacto disso, ou seja, mesmo no caso da alergia, que ela é mais rápida, o indivíduo pode ter essa variação, essa mudança. Ela pode ser graduada ou tem alimentos que bem imediato? Tem alimentos que são bem de imediato. Isso aí depende do sistema imunológico do indivíduo. Aí cada um tem o seu, né? Uns são mais rápidos, alguns alimentos provocam isso mais de imediato e em situações graves. A gente nem vai falar do choque anafilático, que é uma coisa urgente, que é uma alergia. O indivíduo pode ter um choque anafilático por alergia ao alimento. A alergia, se a gente fosse classificar, eu diria que ela é mais... perigosa, digamos assim, porque a intolerância, os sintomas são muito lentos. Ela é mais rápida, né? Ela é mais rápida. Mas também tem níveis de alergia, não é todo alimento que causa isso. Às vezes você comeu frutos do mar, amendoins, algumas frutas, kiwi, manga, abacaxi, são alimentos muito mais alergênicos. A gente tem um sistema imunológico que fica ali de stand-by. Entrou aquele... Opa, esse aqui eu não estou reconhecendo. Que isso? Então ele vai defender, né? Ele vai defender da coisa que eu estou comendo, daquele alimento, nutriente que o meu organismo não está reconhecendo e produz uma reação de defesa, que é essa produção do sistema imunológico. De forma bem simples, eu estou falando assim. Claro. Então, isso pode ser mais rápido
mais lento. Isso pode ser uma quantidade muito pequena, que o Às vezes a indivíduo pessoa tem comeu uma acesso. castanha. Às vezes uma castanha, e a quantidade, às vezes, é muito pouco determinante para o indivíduo ter os sintomas da alergia. Então, assim, a alergia, ela pode vir inchar o olho, ela faz erupções na pele, faz aquelas placas avermelhadas, você dá coceira, comi tal coisa, estou com Incha a coceira, boca, orelha, incha a já vi. boca, orelha. Então, isso aí é uma reação que você visualiza, ela pode ser rápida, você comeu fruto do mar, tem muito, você come imediatamente após você tem. Então, a gravidade disso depende de como o cargo do organismo reage à presença desse produto, desse alimento alergênico. Então, por isso a alergia, ela precisa ser muito cuidada e investigada, e de fato é uma alergia, porque em algumas situações a introdução do alimento, por exemplo, tem que ser feito muito lentamente, com teste em ambiente seguro. Tem indivíduos que têm alergia a ovo. E clara de ovo, você sabe, é uma dos componentes Vacinas, das vacinas. Exatamente. Clara de ovo está presente em todas as vacinas. Tem indivíduos que têm alergia a muito pequena quantidade. Nas vacinas mais frequentes, é muito pouco a presença da clara do ovo. Ela é mais presente na vacina da febre amarela. Sim. Então, tem indivíduos que precisam, de fato, de tomar no consultório médico, né? Que só o mínimo contato já faz. Já provoca. Então, nós vamos voltar depois, falar mais do diagnóstico, já que ele é importante, determinado, difícil de fazer. Não é como, eu tenho o diagnóstico. E, a partir daí, o que fazer? Voltamos no próximo bloco, alergia e intolerância. Como diferenciar? Tragam as suas perguntas. Daqui a pouco, a pergunta do Antônio e também da Valdelice para vocês. De volta aqui no Papo Sintonia, e vem para cá, porque o papo tá muito bacana, muita instrução, muita informação sobre um assunto hoje que não quer calar, porque um assunto está na pauta do dia, que é intolerância e alergia alimentar. Qual é a diferença? Hoje nosso bate-papo é com Gildete Fernandes, nutricionista do Hospital Português, falando sobre esse tema. No bloco anterior, começamos a falar sobre o diagnóstico e como é difícil, embora hoje muita gente diga, eu tenho alergia, eu tenho intolerância, na prática o diagnóstico não é tão simples assim. Então, não é mesmo. Então, assim, crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, é muito sintomático. A ingestão do alimento causa quase que de imediato sangramento nas fezes. Então, assim, esse é um diagnóstico, não é simples de fazer, mas chama muita atenção, porque o sintoma clínico dele é de imediato. Ingeriu o leite e logo tem. Então, aí logo o pediatra vai fazer a investigação toda. Esse paciente, para retomar, aí tem que suspender o leite, qualquer fração de leite, Só toma aquelas fórmulas, né? Só toma as fórmulas. Em alguns casos, no inicial, a gente faz uma dieta de exclusão de leite da mãe, então a mãe também retira todos os leite para estiver amamentando, e aí essa criança, até uns 2 anos, ela vai passar com essa alergia à proteína do leite de vaca. E para qualquer leite. De cabra é melhor? Não. Vai ter do mesmo jeito. Soja. Aí a gente usa os leites vegetais e tira o leite da alimentação da mãe por algum tempo para não passar, depender dos sintomas, mas de imediato faz isso. Então, essa criança tem um diagnóstico já definido e tal, e aí vai ter uma programação para ela e para a mãe, mas por volta até o 2º ano de vida, isso vai desaparecendo. Claro que para introduzir esse alimento é com muito cuidado, é pequena quantidade, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias, até que a criança tenha condição e depois tem vida normal. O diagnóstico de doença celíaca Teve uma pergunta aqui do ouvinte, né? Que ele diz o seguinte, que na casa a mulher tem doença celíaca e que é bem complicado na casa, né? Por conta das outras pessoas que não têm, mas a preocupação dele é, e minha filha no futuro pode ter? Pode e pode não ter. Doença celíaca tem uma característica genética e não quer dizer que obrigatoriamente a filha vai ter. E o problema de doença celíaca é que o diagnóstico, além de ser muito difícil de ser feito, porque envolve vários sintomas. Tem celíacos que predominam sintomas dermatológicos, faz manchas na pele, com exudato. Em crianças você diagnostica com mais facilidade, porque tem um retardo de crescimento grande, a criança distende a barriga, fica aquela barriga parecendo inchada e dura, e a criança não ganha peso, ela tem comprometimento de peso e de altura. Então, a gente
investiga na criança com mais facilidade, porque os sintomas da criança são mais visíveis, que tem muita perda e comprometimento de peso e de altura na criança. Mas a doença celíaca, às vezes, só vai ser diagnosticada na fase adulta. Porque eu estou falando, os sintomas, às vezes, não são sintomas muito agressivos. A pessoa passa, estou estufada, a barriga, tudo que eu como, eu fico com a barriga estufada. E, às vezes, vários alimentos. E como na doença celíaca, trigo está presente muito frequente na alimentação, na verdade, a doença celíaca é a intolerância ao glúten do trigo, mas existem outros alimentos que têm proteína muito parecida que o organismo, às vezes, não consegue identificar com clareza. Não é só essa que é do trigo. Então, quando o doente celíaco tem o diagnóstico confirmado, eu disse que é difícil, faz exame de sangue, faz vários testes imunológicos e às vezes só consegue o diagnóstico com biópsia intestinal. Então, não é um diagnóstico fácil de ser feito da doença celíaca e inicialmente não faz tudo isso. Inicialmente faz a retirada de alimentos com glúten para testar. A gente faz um teste de 2 semanas aproximadamente com isenção de glúten para ver se os sintomas desaparecem. Bom, se os sintomas desaparecem, aí então aprofunda mais a investigação, porque como é um diagnóstico difícil de ser feito, precisa fazer todas as etapas. Então, como eu ia dizer, a intolerância ao glúten precisa retirar o trigo, mas tem que tirar a aveia, cevada, centeio. Então, porque esses alimentos têm proteínas muito parecidas com a proteína do glúten e porque na indústria da alimentação esses alimentos podem ser cruzados. A gente pode ter alimentos que tenham mistura de aveia e trigo. Então, assim, vários alimentos. A gente tem bolo de trigo, bolo de aveia, mas tem trigo para dar cola, né? Assim que a gente faz para dar liga. Você e até aquele trigo que botou ali na forma para untar, ali isso, já tá valendo? Claro, nossa. Então, olha aí, gente. Não comi não, meu bolo é de aveia, assim, mas o trigo tá ali. Tá. Mas eu não comi trigo, tenho celíaco, mas eu tomo minha cervejinha no final de semana. Isso, então, tá vendo? Então, olha aí a cevada. Hoje, na verdade, a gente já tem uma indústria alimentícia, já proporciona a gente opções de muitos alimentos sem glúten. Então, assim, ninguém fica muito triste, coitado, está sem glúten, não pode comer, vai participar da festa dos 15 anos. Tem muitas opções hoje, tanto preparadas já prontas, como receitas que a gente pode fazer sem glúten. Agora, tem vários, eu diria que tem vários níveis de sintomas com sintomatologia diferente da doença do glúten, da intolerância, porque, como eu disse a você, tem pacientes que só vão ser diagnosticados na fase adulta. Eles passam a vida toda com sintomas leves, suaves. Vai vivendo, né? Tá com a barriga inchada, mal-estado, vai vivendo. Toma um chá, vida que segue, não está doendo, não está parando, não está me impedindo de trabalhar, de andar, de fazer minhas funções, eu sigo. Exatamente isso. E aí só lá no fim, agora qual é o impacto disso para outras questões? Que a pessoa inflamada... É inflamada o tempo todo. Vai fazer... a tolerância, digamos assim, do indivíduo aos sintomas. É bom que ele vai investigar isso. Ninguém fica o tempo todo com a barriga estufada, com gases, com desconforto. Tem algo acontecendo ali. A intolerância a glúten o indivíduo que é celíaco, ele tem intolerância, ele não tem a proteína para digerir a proteína do glúten. Mas, como eu disse a você, hoje a população manifesta muito esses sintomas de disbiose. Disbiose são alterações na produção das bactérias intestinais. Nosso intestino produz milhões de bactérias e que são boas. Elas vivem aí com a gente, mas não só são bactérias saudáveis. No intestino também tem bactérias que são maléficas se elas crescerem muito. Então, para você entender o que eu estou falando, um indivíduo está tomando 20 dias de antibiótico. Precisa tomar porque teve uma infecção tal lá e vai tomar 20 dias de antibiótico. Esse antibiótico acaba matando essas bactérias que são boas, que vivem no nosso intestino. Essas bactérias que produzem a normalidade da membrana do intestino para fazer a absorção. Tomando antibiótico, o antibiótico destrói essas bactérias e cresce outra bactéria que é perigosa, que tem no intestino, que vive na gente. Mas a gente concorre, as boas concorrem e não deixa que ela crescer. Então, no uso do antibiótico, cresce um bichinho lá no intestino chamado Clostridium. Tem um bicho que chama Clostridium difficile, o nome é difícil mesmo. O crescimento do Clostridium provoca uma diarreia muito grave no indivíduo, mas ele vive na gente. Então, se eu tivesse com o meu intestino equilibrado, com a produção equilibrada das bactérias que nós chamamos de benéficas ou saprófitas, esse Clostridium não teria crescido. Então, a bactéria
o crescimento do clostrídio, que causa uma diarreia muito grave. Ninguém trata na fase aguda da diarreia do clostrídio em casa, porque vai desidratar muito, é muito volume de água perdido. Então, eles convivem lá pacificamente. Ele só cresce quando a gente, por algum motivo, como no uso antibiótico por longa data, acaba descompensando o nosso crescimento de bactérias boas que protegem o intestino. Essas bactérias boas, elas vão fazer a permeabilidade, o buraquinho da membrana para absorver os nutrientes que a gente come. Então, se eu desequilibro essa que a gente chamava antigamente de flora intestinal, se eu desequilibro esse crescimento, eu não estou pegando bactéria de ninguém, é minha mesma, que eu tenho, que vive aqui com a gente, mas que em determinado momento cresce. Quando você está com sua imunidade baixa, porque teve uma virose, alguma coisa assim, e que você tem contato com um alimento que você come todos os dias, naquele dia você comeu o alimento, ele deu diarreia, porque seu mecanismo de defesa, suas células de defesa baixaram com a virose, e aquele alimento que você come todos os dias ele causou diarreia, porque todos os dias quando você come, que você está bem nutrida, que está forte, que está com sua imunidade ok, quando aquele alimento entra, mesmo que ele seja pouco contaminado, todo o organismo da gente vai reagir, o suco gástrico vai matar aquelas bactérias que tem ali a mais. No momento que sua imunidade baixa, não acontece isso, ele não tem capacidade de reagir a uma coisa que você tem que contar todo dia, é o mesmo alimento de todo dia. Num dia você comeu do diarreia, porque você estava com sua imunidade baixa. E daí a dificuldade, então, de fazer esse diagnóstico, de dizer, olha, eu tenho isso, porque isso pode variar muito, né? Em determinado momento você sentiu, outro momento não vai sentir. A questão, estamos falando da intolerância, mas a questão da alergia, pelo fato, falamos lá no primeiro bloco, de ser rápida, mas eu comi minha vida inteira camarão lá um belo dia. Eu estava viajando com minha esposa, longe da minha cidade, e comi o camarão e bum! Deu. E como assim se eu nunca tive? Então, como é que a gente explica isso para as pessoas entenderem? Porque o corpo da gente é assim, a reação que a gente tem é exatamente essa. Eu costumo falar nas aulas de gestante. Gestante é aquela pessoa que vem sem manual de instrução. Porque assim, comeu tudo a vida toda. Ela virou gestante, ela passa a ter alergia a alimentos que são comuns, ela passa a ter alergia a contato, perfume, sabonete, cheiro. Às vezes... Tem a mulher que enjoa, né? Enjoa. Então, assim, nunca teve alergia. Eu estou querendo dizer com isso o quê? Que é o sistema imunológico. A gestante está ou o momento que a gente está. Às vezes até o estresse, aconteceu uma coisa emocional. A gente está brincando, gente, mas às vezes uma questão emocional desequilibra. Nós estamos falando de um sistema que está interligado. Então, se eu não estou bem, aconteceu um óbito na família, fui demitido, aquilo desestabiliza total. O sistema imunológico da gente está diretamente relacionado às nossas emoções. A gente já tem provas científicas e estudos provando que o intestino da gente é de uma resistência incrível e que ele faz tudo pela imunidade da gente, portanto, em qualquer momento de desestabilidade, a gente vai ter mudança na absorção dos nutrientes, produção de substâncias que vão deixar a gente mais sensível, digamos assim, e coisas que não eram perceptíveis passam a ser naquele momento que você está com a imunidade baixa. Vou sair um pouco do tema, porque me ocorre aqui agora uma pergunta, gente, dessa sua fala, que eu não sei se bate para você, mas para mim vem assim, então, Judaísmo, como é que a gente vive? Ou seja, no sentido de dizer, se eu sou tão vulnerável a questões externas, né? Acontecer uma coisa lá no meu trabalho, isso vai impactar no meu sistema. Se eu estou mais estressada, vai impactar no meu sistema. Se a minha idade, vai impactar no meu sistema. Se a minha condição, se estou grávida, se estou menopausada, vai. Se eu envelheci, se eu sou mais jovem, se eu sou criança, vai. Então, como é que eu lido com essa complexidade toda, lidando diariamente com a alimentação, porque eu preciso me nutrir, e de forma equilibrada. Pergunta difícil, vestibular, Enem para você. Então, mas eu acho que é bacana esse recordatório que você fez. Como eu me organizo para não ter um impacto, para não ter um piripaque, para não correr para emergência, para não morrer literalmente, que pessoas morrem por conta de alimento, mas como é que a gente lida com essa dinâmica toda, mas de uma forma equilibrada? Então, isso é o que a gente tenta pregar
todos os dias. Esse é as condições ambientais que eu preciso controlar, porque se meu organismo vai reagir a algumas alergias, intolerâncias por causa do meu sistema imunológico, porque tem alguma deficiência de produção enzimática, o que no ambiente eu posso controlar? Não fumar, não é? Ter atividade física diariamente, controlar a ingestão de álcool, o mínimo possível, se possível não ingerir. Acho difícil fazer essa orientação, porque hoje todo mundo toma uma taça de vinho, uma cerveja, mas você ingerir o mínimo de álcool, não fumar, ter uma alimentação saudável. Quando você retira da sua alimentação esses alimentos industrializados, embutidos, alimentos com muito corante, alimentos açucarados, rico em sódio, rico em gordura, eu já estou cuidando do meu corpo para que eu tenha menos essa reação que eu vou ter com o envelhecimento, com a menopausa, na gestação, no momento de estresse. O famoso desembale menos e descasque mais, que a gente fala sempre aqui no programa. Essa é a regra. Essa é a regra de ouro da vida da gente. E a água que a gente não está falando de comer. Nossa, água todos os dias, 2 litros de água, pelo menos para um adulto. Se você fizer água de qualidade, gente, água de qualidade. Se você fizer qualidade, que eu falo, qualidade microbiológica, então água que não tenha risco de contaminação. Mas a água é tratada. Às vezes a água é contaminada no prédio da gente, nas nossas torneiras, mas a água é tratada, né? No tanque. Então, a gente fala, a recomendação de líquidos por dia é que cada adulto ingira pelo menos 37 ml de líquido por cada quilo de peso. Então, um adulto de 60 quilos, 70 quilos, ele vai 7 vezes 3, 21. Ele vai ingerir em torno de 2.300 ml de líquido por dia. Líquido, a gente fala do café da manhã que tomou, do suco, do chá, das frutas aquosas, né? Quando você está comendo uma melancia, uma laranja, uma tangerina, a quantidade de água de líquido dessas frutas é muito maior. E tudo isso a gente soma como líquido, não está falando só de água, está falando do líquido da alimentação. Então, é isso, o cuidado que a gente precisa para reagir melhor a situações de agressividade, digamos assim, que meu corpo vai estar exposto, é que eu tenho uma alimentação mais saudável. Então, quando eu retiro esse excesso de alimento industrializado, esse excesso de alimentos corados, esses alimentos mal preparados, alimentos expostos na rua que aumenta a chance de toxinfecção, excesso de açúcares, aumentando a ingestão de água, eu estou cuidando do meu corpo para que ele possa reagir melhor às possíveis infecções que eu terei acesso, às doenças, né? A gente vai adoecer menos se eu estou com o meu corpo mais cuidado, se eu mantenho o peso dentro daquele... Dormir, fundamental, manter o peso mais equilibrado, evitar flutuações grandes de peso, de perde muito, ganha muito. Perdeu 10 quilos no mês seguinte ganhou 15 quilos, porque ninguém perde 10 quilos no mês, isso não é saudável, o corpo não entende aquela perda como algo saudável. Então, quando você mantém seu padrão de peso mais regular, sem tanta flutuação, dormir bem, horas de sono e de qualidade, você está preparando seu corpo para reagir às agressões que a gente está exposto mesmo na vida. Pois é, né, gente? Parece bastante coisa. Falando na sexta-feira, a gente está dizendo assim, olha, quer saber de uma coisa? É muita coisa para fazer, é muita informação. Vou desligar esse rádio, hoje é sexta-feira. Só informação boa que a gente quer passar. Pois é, eu vou tomar minha cerveja mesmo, não quero nem saber dessas coisas. Não, gente. Claro, ninguém está dizendo que a gente vai ficar aquele politicamente correto, vai comer isso, não é isso. Não é essa ditadura. É claro que as pessoas estão no final de semana, vai para o aniversário, é óbvio que ela vai. Precisa disso. Precisa disso, mas é equilíbrio. O que a gente está falando aqui é um equilíbrio do todo. Se você quiser manter o seu sistema, as pessoas estão vivendo mais. A longevidade é uma realidade. Isso. Agora, como vai chegar lá, né? Como vai chegar lá? Ah, porque eu estou idoso, então eu estou assim, então eu não ando. Não é determinante que a terceira idade, o viver mais, vai estar com doença. As pessoas estão descendo, muitas vezes, está chegando nessa condição, né? Precária, perdendo funções, visão. Muitas vezes está associado aí à questão da alimentação. É fácil? Não, mas possível também é. Aí é a questão de cada um, né? São as nossas escolhas, a gente também tem outras questões que a gente não dá para falar aqui, questões sociais, de educação, de acesso à boa alimentação. O Brasil voltou para o mapa da fome, a cesta básica é caríssima, produto orgânico de melhor qualidade, não muito acha fácil, quando acha mais caro, a gente sabe de tudo isso. Mas mesmo assim, a gente tem uma riqueza muito grande, estamos no Nordeste, no Brasil.
Brasil. Frutas e verduras, Fruta, gente. A gente precisa aumentar o da consumo estação, para a gente aumentar. Isso. Água, a gente tem um filtro, dá para comprar, Dá pra ferver comprar um a água. Isso. Então, dá para fazer uma caminhada, tem dinheiro para pagar a academia, mas anda. Dormir cedo, desliga o celular. Fica o tempo todo, até altas horas, vendo na rede social. Pra quê, gente? Vai dormir. Então, tem... Tem coisa que pode ser feita. Tem coisa é decisão que dá pra da gente. fazer. É decisão da gente. Que não tem precisa umas escolhazinhas aí que de dá pra fazer. medicamento, você não precisa de consulta para isso. Isso é decisão sua de fazer, né? E a gente tem boas escolhas na alimentação. Você não precisa, entre comprar um alimento industrializado, assim, você olha, às vezes você vai lá no mercado e tem uma preparação, uma massa de caixa pronta. Óbvio que aquele alimento ali tem corante, tem muito mais sal, ele tem muito mais acidulante, é mais trabalhoso fazer uma massa em casa. A pessoa pode achar que eu não acho, de forma nenhuma, mas assim, facilite para o seu corpo compreender. Você não precisa ter verduras e frutas de muita quantidade, muita variedade. E a gente leva muita coisa enlatada, que é só abrir e pronto. Então. O suco de caixinha a gente já sabe. Claro. Nem é suco. Que nem é suco. O suco de caixinha nem é suco. Refrigerante, não entra na relação de alimentos. Nem entra. Nem entra. Pois é, então esse suco de caixinha aí, que é mais fácil abrir, mas... Enfim, gente, é muita coisa. Eu só vou responder a Delice para não ficar aqui sem a resposta dela, porque a gente falou do mundo todo aqui. Mas nosso tema é alergia e intolerância. E ela pergunta, olha, tem uma filha que está sofrendo muito com glúten. Isso. Então, o que ela faz? Então, se já tem indicativo que o glúten é o problema, a primeira coisa a fazer de fato é aquele teste das 2 semanas, tirar tudo que tem glúten para que ela possa testar se de fato é isso. Se tirar esses alimentos com glúten e melhorar os sintomas, possivelmente é uma intolerância mesmo. Aí vale a pena encaminhar, né, se ela tiver condição de investigar um pouco mais para ter a certeza se é glúten. E aí retira da alimentação sendo isso. E vai usar as farinhas substitutas. Tem farinha de arroz, farinha de amêndoa, farinha de soja, farinha de mandioca, de milho. Tem muitas alternativas que podem ser usadas nas preparações para substituir o trigo. Mas quem tem intolerância não tem como comer mesmo. Sim. E não tem, porque ela não tem a enzima para quebrar a proteína do glúten. Então, assim, é definir. Se no momento é só esse desconforto, o teste que a gente faz é suspender por 2 semanas qualquer fonte de glúten na alimentação para ver qual é a reação. Se melhorar os sintomas, esse desconforto, é possível que tenha de fato, e aí tem que prosseguir na investigação. Vamos lá fazer um ping-pong aqui com algumas perguntas. Eliette diz que é alérgica a vários alimentos. Em 2015, comeu um bolo de camarão e ficou irreconhecível, cheia de placas pelo rosto, pescoço, braços. Muito obrigada pelo programaço. Obrigada a você, Eliette, por estar participando e interagindo com a gente. E ela ainda diz, doutora, açúcar não é saudável mesmo, não é? E como agir com a criança em festas infantis, por exemplo? Deixa a criança comer na festa infantil, ela vai para lá para comer bolo mesmo, doce, brigadeiro, mas isso não precisa ser todo dia em casa. Crianças até 2 anos não devem ter acesso a açúcar. Não é para dar açúcar na alimentação de criança até 2 anos, essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Mas você não vai levar uma criança que não tem nenhuma patologia para um aniversário e não querer que ela coma doce, ou não leva para o aniversário, pelo amor de Deus, né? Vai levar para o aniversário, não coma o brigadeiro, o bolo da festa, coma no dia da festa. E isso não faz parte da alimentação diária. Não vai para ofertar doce todos os dias da criança. Não pode tirar a criança da vida de criança. Isso faz parte da criança, do envolvimento social dela, do crescimento. Pode deixar comer. E nos outros dias, gente. Não. Deixa e vai comer. Controlando no dia a dia. Agora, o lanche que ela leva para a escola, que é a mãe que fez, aí já pode melhorar. Né? Mas na festa, pelo amor de Deus. Arrumar. Então, vamos lá, a Orivaldina diz o seguinte, como sempre, ótimas entrevistadas, parabéns a vocês, essa competente entrevistada, eu sou suspeita para falar, que bom, Deus lhe abençoe os seus familiares e toda a equipe Paz de Cristo. Apenas uma observação, muitas pessoas não verificam uma coisa importante, a validade dos produtos.
Obrigada, Sim, Aurivaldina. bacana. O consumidor tem que ficar atento a isso mesmo. A gente espera que o supermercado não coloque nenhum alimento ali vencido, deu tudo na praia, mas é obrigação minha conferir. Eu que estou comprando, eu vou levar para casa, que vou pagar, eu que vou conferir o que eu estou comprando. Em princípio, não é para ter nada vencido no mercado, mas é importante ver a data de validade. Alimentos frescos, então, leite, queijos, não pode. Alimento fresco tem que estar dentro da validade mesmo, não pode comprar alimento fora da validade, até porque na defesa do consumidor, eu não tenho o direito algum se eu usei um alimento fora da validade. Mas vai vencer amanhã. Não tem problema. Ou então venceu ontem. Venceu ontem tem problema. Vencer amanhã não está vencido. Está mesmo? dentro da validade. Está dentro da validade, não tem problema algum. Ele pode estar vencendo hoje, que está dentro da validade técnica que aquele alimento consegue Mas passou ficar. um dia que a gente fala assim, não, mas venceu. Mas tem só 3 dias que venceu. Então, mas aí já é responsabilidade nossa, né? Eu estou comendo um alimento que o fornecedor está me dizendo que a validade dele era até 3 dias atrás. Eu não posso comer, não devo comer. E assim, aqueles produtos, gente, que eu acho que é outro assunto, viu? Totalmente fora aqui, mas já fui o convite. Aqueles produtos que você sabe que deveria estar sendo refrigerado, mas está sendo vendido ali na avenida, no calor, os iogurtes. É um risco enorme. Aí, aquilo ali é exposição a risco. Exposição a risco voluntária, a pessoa quer, porque eu acredito que todo mundo saiba que não se coloca, não se come uma salada de um molho vinagrete que você faz ali para comer na rua sem temperatura adequada. Então, não se come um alimento desse que é altamente manipulado, que corta tudo, tem a mão do manipulador para cortar aqueles alimentos todos, mesmo que estejam todos bem higienizados, mas aquela temperatura ali não é a temperatura de exposição de alimento. Óbvio que a nutricionista que fica vendo essas temperaturas saladas, elas precisam ter temperatura de 16 graus no máximo para ser servido. Não precisa nem saber que a temperatura da rua é maior que 20 graus, 25 graus. A cidade da gente é de 28, 30 graus. Então, alimentos crus não podem estar expostos na rua. O risco, eu estou assumindo de comer aquilo. Então, riscos dos alimentos, nossa exposição, tudo isso é tema que a gente vai trazer aqui. Nós temos 1 minuto para as suas considerações finais, alergia e intolerância, o que é importantíssimo, que não podemos sair daqui sem essa dica. Se de fato tem sintomas e os sintomas comprometem, por exemplo, a criança compromete o crescimento físico, tem que investigar, tem que estudar. E tem que saber por quê, porque a criança não pode ter comprometimento físico. Não passa para frente, vai empurrando com a barriga, não. Não, aí tem que investigar o que é. Como eu disse, a alergia, os sintomas são muito mais imediatos, os sintomas aparecem muito imediatamente e seguramente esses pacientes, eles vão ter mais pressa, digamos assim, em tomar cuidado. Nós nem falamos de alergia grave, de choque anafilático, porque aí, de fato, precisa de acompanhamento médico, a criança tem que ser orientada, inclusive para usar com as... O edema de glote seria esse? Isso, edema de glote, exatamente. Nós nem falamos disso, porque é um tema muito mais específico e com mais risco, mas as crianças e as pessoas que têm alergia nesse nível, eles precisam dar com a seringuinha da medicação, que eles têm que medicar no momento de risco. Que pode até nem ser, ele pode até nem estar exposto ao alimento que ele já sabe, de repente é um alimento novo que ele não tinha, mas que ele teve naquele momento. Então, essas pessoas têm que andar com a sua seringa da medicação orientada pelo médico. E quem puder fazer um teste alérgico, a gente pode fazer e proteja, sabendo o que eu tenho alergia ou não, e já andar ali. Teve o sintoma, viu que modificou, corre para emergência, não brinca com isso. Porque realmente, dependendo da situação, pode sim chegar a óbito e às vezes não dá tempo. E o que a gente quer é você feliz, saudável e acompanhando bem alimentado, bem nutrido. Bem nutrido, feliz, comendo doce no aniversário, tomando a sua taça de vinho no final de semana. E vida que segue. Isso. Obrigada. Gidete Fernandes, nutricionista, Hospital Português. Muito obrigada por hoje. Obrigada a vocês. Estarei aqui toda vez que me chamar. Já disse você que adoro falar de nutrição, de alimentação, de cuidado, de alimentação saudável. É um prazer enorme. Estarei aqui todas as vezes. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Aproveite seu fim de semana. Beijo grande e até segunda com mais um Em Sintonia.